Papo da Semana. Alô, tá começando mais um Papo da Semana, hoje dia 21 de setembro de 2021. Boa noite, Lissa. Boa noite, Rafa. E hoje o Papo da Semana vai falar de um tema sério e polêmico. Mamilos? Não, mas talvez também. Brincadeiras à parte, o tema do nosso programa é tão sério que para alguns é sério até demais e faz com que muita gente tenha vergonha de falar sobre isso. Sim, e é exatamente essa vergonha que é a razão de a gente ter escolhido esse tema para essa semana. No primeiro bloco, nós vamos falar de educação sexual, então se preparem e não tirem as crianças da sala. Violência no sexo, a pornografia ocupando o lugar da educação sexual e as consequências dos métodos contraceptivos nas mulheres vão ser alguns dos nossos temas de hoje, que vão contar com a participação especial do Ricardo Desidério. No segundo bloco, prepare suas risadas, chame os namorados, namoradas e ficantes, porque o papo é prático. Vamos ouvir do especialista Bruno Rosostolato os prazeres e incômodos do sexo anal e sua relação na sexualidade dos homens. Então fiquem com a gente aí e que em 10 segundinhos a gente está de volta. Papo da Semana. Educação sexual e indústria pornográfica. Duas coisas que não se batem. Conversamos com o mestre em educação sexual, Ricardo Desidério, para saber mais sobre o assunto. Fique com a reportagem. Se tornou a educadora da sexualidade de jovens nos dias de hoje. Para alguns, de forma acidental. Para outros, por trabalho da própria indústria e de agentes sociais. Hoje, o consumo de conteúdos pornográficos é de fácil e praticamente livre acesso para todas as idades, e os jovens começam cedo a entrar em contato com esse tipo de conteúdo. Uma pesquisa do El País mostra que, aos 10 anos, 26,25% das crianças têm um smartphone, e, em apenas um clique, um universo de conteúdos pornográficos está à disposição. Segundo a Sexy Hot, plataforma de conteúdo pornográfico, são 22 milhões de brasileiros que consomem conteúdo do tipo. Desses, 74% são homens e 26% são mulheres. A grande maioria são jovens, de até 35 anos, sendo eles 58% dos que assistem pornografia. A reportagem do Papo da Semana conversou com Ricardo Desidério, pedagogo da Universidade Estadual do Paraná, especialista na área sobre os efeitos da pornografia na educação sexual e formação dos jovens. Então, a gente vai ter aquele adolescente, por exemplo, que ele vai achar que ele tem um pênis pequeno, que ele pode não dar prazer para uma parceira ou um parceiro, e aí ele assiste uma pornografia, e essa pornografia ela é rodeada de personagens, né? Estereotipados. Muitas vezes eles não pegam, né, nessas pornografias aquele um do pênis pequeno, eles vão pegar um personagem, um homem com um pênis maior, né? Outro importante problema da pornografia ocupando o espaço da educação sexual é a violência contra a mulher. Cerca de 40% do conteúdo pornográfico disponível ao redor do globo é relacionado a sexo violento e até simulação de estupro, algo que para muitos colabora com uma cultura de abuso às mulheres e perpetua a violência. Segundo pesquisa da Cielo, cerca de 46% dos consumidores de pornografia acessam conteúdos de violência nos sites pornográficos. Mas na mulher nós temos exatamente o inverso, né? Que é enquanto a mulher, enquanto objeto, né? Que muitas vezes essa pornografia ela retrata e ela continua retratando desde sempre essa mulher que é totalmente submissa ao homem. O Brasil expressa outra importante contradição. Há 10 anos, o Brasil é o país que mais pesquisa por pornografia com pessoas trans. Ao mesmo tempo, somos o país do mundo responsável pelos maiores índices de assassinato de transexuais. Apenas em 2020 foram 175 assassinatos de pessoas trans no Brasil, segundo o portal Brasil de Fato, número que já cresceu 40% em 2021. Um desejo oculto, que muitas vezes é um desejo... eu sinto desejo, mas é algo muito íntimo, porque essa pornografia que é buscada é
é um espaço meu, é um espaço privado, então sou eu olhando. Só que lá fora o meu comportamento é diferente, porque daí é aquele comportamento transfóbico que projeta exatamente nesse número crescente de mortes, né? Então... Bom, e já que o assunto é violência, vamos falar de outro tema muitas vezes esquecido ou até ignorado por muitos, mas definitivamente não por elas. Métodos contraceptivos. Métodos contraceptivos. A lista é ampla. Vai desde da pílula anticoncepcional, o DIU, o diafragma, a injeção, todos eles têm alguma coisa em comum, né, Alissa? Sim, todos são anticoncepcionais utilizados pelas mulheres. E hoje apenas a camisinha e a vasectomia são métodos contraceptivos para homens. Pois é. E recentemente foram paralisadas as pesquisas para um novo tipo de anticoncepcional desenvolvido para os homens. Isso gerou bastante revolta entre as mulheres, entre os coletivos feministas e também, claro, por que não, em alguns homens. O novo anticoncepcional consistia numa injeçãozinha que seria aplicada nos testículos para inibir a produção dos espermatozoides, o que poderia ser revertida com uma nova injeção. Mas qual é que é o medo do anticoncepcional masculino? É a dorzinha da injeção lá embaixo? Acho que não, né? Perda de libido, aumento de acne, mudança de humor. Todas as mesmas consequências dos anticoncepcionais que já são utilizados pelas mulheres, mas as pesquisas foram interrompidas, pois foram relatados que os homens não aguentaram os efeitos colaterais. Fraquinhos. Hoje, para muitas mulheres, os métodos anticoncepcionais podem ser considerados muito violentos. E para muitos homens, completamente desconhecidos. Assim como o próprio protótipo do anticoncepcional masculino que teve as pesquisas paralisadas. Nós fomos para a rua ouvir das mulheres sobre os efeitos dos métodos contraceptivos e dos homens, para saber quem que está faltando no básico, que é saber o que aquele comprimidinho faz com o corpo de sua companheira. Aumento de peso, perda da libido, dores de cabeça e até risco de trombose. Esses são alguns efeitos da pílula anticoncepcional que as mulheres tomam. E hoje a gente veio para saber um pouquinho da experiência e opinião das pessoas com o método contraceptivo. Eu queria saber se você já usou algum método contraceptivo ou ainda usa. Ainda uso. Anticoncepcional. Eu já fiz uso de anticoncepcional 2 vezes, quando eu tinha 13 e quando eu tinha 15 anos. Usei de anticoncepcional durante uns 2 anos, mais ou menos. Fiz, não tive sucesso também. Tem alguém que vocês conhecem, familiares, namorada, amigos, que usam o método contraceptivo? Sim, a minha namorada é o de comprimido. Pílula anticoncepcional. Isso, exato. Minha namorada ela já não usa, ela optou por não usar mais, antes ela utilizava. Mas eu tenho na minha família todas as mulheres, né? Basicamente elas usam. Em os meus relacionamentos, a menina que eu me relacionei, ela não usava, isso foi uma opção nossa, assim, ela é modelo e eu sei que o uso de métodos contraceptivos para a mulher acaba, enfim, às vezes ganhando peso, enfim, coisas desse tipo. Sim, já usaram a pílula, mas depois deixaram de usar porque causava muitos efeitos secundários, então acabaram por decidir que não valia a pena, não é? Você sofreu algum efeito colateral desse anticoncepcional? Sim, era terrível, porque eu tinha muitos efeitos colaterais. Eu não sabia se era alergia na pele, eu não sei o que era, mas parecia muita acne. E pressão muito baixa também, né? E eu também parei de tomar por conta dos riscos que eu fiquei sabendo de tomar, de a mulher ficar tomando continuamente. A trombose, por exemplo, é um risco desse. Depois eu tentei tomar de injeção e aí tive muitos efeitos colaterais, engordei, fiquei com acne e pulei 1 mês e engravidei de novo. Então, o que eu senti quando eu comecei a tomar foi a minha mudança de humor. Eu já tenho um problema assim, com depressão, mas eu senti que com o passar dos anos que eu comecei a tomar, me deu muito problema com ansiedade. E por mais que eu já troquei vários, todos ainda dão o mesmo efeito comigo. E as minhas pernas que eu sinto assim muitas dores, Eu tenho certeza que é o anticoncepcional. No início eu não sabia de nada, que poderia até evitar a gravidez. Daí não tomei e fiquei grávida. E depois, com o decorrer do tempo, tomei, mas fazia muito mal para mim por causa da TPM, dor de cabeça e foi uma coisa horrorosa. Aí acabei parando também de tomar. Você conhece alguma pessoa que sofreu de efeito colateral grave? Trombose. Eu conheço uma menina que estudou comigo, que ela teve trombose justamente por causa do anticoncepcional.
trombose. Também, trombose. Eu conheço uma amiga íntima que ela, com mais ou menos acho que 14 anos, ela começou a tomar anticoncepcional. E algumas semanas depois, ela foi parar no hospital, porque ela estava com muita dor. E ela tinha desenvolvido uma trombose na perna. Ela precisou ficar internada na UTI. E até hoje, 10 anos depois, ela ainda faz tratamento. Ela não pode tomar de novo de jeito nenhum. Sobre um método contraceptivo para o homem. O que vocês acham sobre isso? Tipo, de não existir hoje em dia, de não ter tantas pesquisas sobre? Eu acho que acaba limitando só para a mulher, a gente acaba, como eu falei, tendo que sofrer esses efeitos logo cedo. Antes de eu ter relação, eu já estava sofrendo os efeitos colaterais e deveria ser mais dividido isso, né, essa responsabilidade. Porque só nós mulheres tomamos, porque só nós corremos esse risco. Porque eu carrego um útero dentro de mim, então por que ele não pode carregar esse risco também? Ele pode ter essa parcela, ele pode carregar isso também. Não só eu, entendeu? E muitas vezes o cara não quer usar camisinha também, então acho que deveria ser uma via de mão dupla, né? E não só ser cobrado da sociedade isso e imposto isso à mulher, sabe? Ai, toma remédio, aí você casou, olha, não vai engravidar de novo, toma um remédio, sabe? Então, eu acredito que seja isso. E no próximo bloco nós vamos falar daquilo que dá medinho no jovem da Faria Lima. Pois é, então apertem os cintos, soltem as suas pregas, porque o tema vai ser sexo anal e a sexualidade masculina. Fiquem aí com a gente. Papo da semana. Papo da semana. Estamos de volta para o nosso último bloco do Papo na Semana. Lissa, a educação sexual é um fator na formação subjetiva do nosso jovem? Estaria aí um caminho para quebrar os tabus do sexo? O prazer feminino e o orgasmo, o prazer masculino com o sexo anal. Esses são dois temas muito marcantes nos tabus e na vida sexual da população brasileira e também da população mundial. Segundo pesquisa da Prazerela, escola voltada ao apoio e empoderamento de mulheres, indica que apenas 36% das mulheres atingem um orgasmo em suas relações sexuais. Ao mesmo tempo, são 74% das entrevistadas que dizem atingir o orgasmo sozinhas. Esses dados que mostram essa difícil relação entre o prazer das mulheres e os seus relacionamentos. Os dados mostram que muitos homens não são muito úteis quando o negócio é o prazer, né? Pois é. E a coisa só piora quando a gente vê que 16% das mulheres apenas dizem ter prazer com penetração. O que
que seria dizer que apenas 16% dos homens sabem usar o corpo no sexo. É aquela cintura dura, falta um molejo, dançar um forrozinho, né? E é exatamente esses 16% que mostram outro importante tabu no sexo, a ausência do sexo oral. Tratado por muitos especialistas e pela maior parte das pessoas como preliminares, essa importante parte do sexo é muitas vezes escanteada pelos brasileiros. Em uma pesquisa de 2014 divulgada pelo jornal Extra, mostrava que 40% dos brasileiros gastavam apenas de 6 a 15 minutos nas chamadas preliminares. 32% responderam que gastavam entre 15 a 30 minutos. É o puro descaso medido em minutos, né? Pois é, 15 minutos não anima nem o suficiente para esquecer dos boletos. É. E para o psicólogo Paulo Tessarioli, responsável pela pesquisa divulgada pelo Extra, parte desse problema está na presença do sexo como um tabu para a formação da maior parte das mulheres, enquanto os homens crescem podendo desenvolver sua sexualidade com muito mais naturalidade. Segundo a pesquisa da Prazerella, o problema pode estar também no falocentrismo recorrente na nossa sociedade. Para Marina Stock, fundadora do Prazerella, o pequeno detalhe de chamarmos a genital feminina de vagina, que seria apenas o canal da vulva, expressa o modus operandi pelo falocentrista da sexualidade dos dias atuais. É, de fato, é um problema de anos que ainda está muito vivo na nossa sociedade. Mas vamos mudar de assunto? Vamos falar daquilo que dá calafrio na sexualidade do homem hétero. Broxar? Não, mas podia ser, né? Mas agora vamos falar do tabu do sexo anal masculino. Ah, chegou a hora da gente soltar as pregas, então. Afinal, por que é que grande parte dos homens tem tanto medo do sexo anal, enquanto outros têm tanto prazer? Gostar de sexo anal te faz menos homem? Ou então menos hétero? Conversamos com o educador sexual, professor universitário, ativista LGBTQIA+, e pesquisador Breno Rosostolato para saber mais sobre o assunto. A reportagem é de Sara Romero. A pornografia se tornou a educadora da sexualidade de jovens nos dias de hoje. Para alguns, de forma acidental. Para outros, por... Mesmo com um certo avanço na educação sexual nos últimos anos, muitos homens ainda têm preconceito com o sexo anal e insistem em fazer piadas com homens que praticam, definindo isso como coisa de quem não é hétero. Deixando claro que para eles a prática apenas é condenável para homens, já que incentivam quando se trata de sua companheira. Conversamos com o especialista Breno Rosostolato para desvendar um pouco mais sobre esses mitos do machismo estrutural. O entendimento do sexo ele foi permeado de muitos tabus. O sexo, ele, por exemplo, se a gente for pensar no sexo na Grécia Antiga, na Roma Antiga, principalmente na Grécia, o sexo ele era um aspecto de libertário, né, de conhecimento de corpos. Você não tinha repressões, você não tinha nenhum sistema operando na sociedade opressor. As pessoas elas se relacionavam de maneira muito livre e encaravam o sexo dessa maneira. Portanto, a relação entre dois homens, por exemplo, a relação sexual entre dois homens, era tida, inclusive, com muita naturalidade, né? E o sexo, portanto, ele tinha esse caráter, de um aspecto natural. Com o advento do cristianismo, então, e os dogmas religiosos, eles passaram, portanto, a considerar como pecado qualquer contato sexual que manifestasse prazer ao corpo. Então, o prazer ao corpo ele era recriminado, ele era pecaminoso, porque o único prazer ou a única forma de expressão de amor tinha que ser algo divino, amor a Deus. Qualquer coisa relacionada a isso, no meio mundano, entre pessoas, era recriminado, era condenado. Imagine, então, quando você tem o sexo, ele é considerado pecado, e ainda por cima uma prática não muito específica, né? Que é uma prática de muito prazer, mas que passa a ter um caráter ainda mais opressor. Com o tempo, a partir desse processo de repressão, os homens eles entendem, né, passaram a entender que o sexo anal ele é diminutivo da masculinidade, ou seja, as masculinidades elas não podem ser diminuídas, elas não podem ser enfraquecidas. Então, o sexo anal quem era penetrado, ele era dominado, ele era domesticado, ele era menor do que outros homens. Então isso passa a ter um caráter muito repressor mesmo, muito diminuído. E, portanto, quem era praticante desse tipo de sexo, ele era, portanto, excluído, ou como se ele não fizesse parte do meio masculino, né? Ou essa ideia
do que se espera ser homem, né? E daí se associa muito, por exemplo, o homem que é penetrado a aspectos femininos, porque quem era até então, né? Quem era dominada na sociedade eram as mulheres. A gente precisa desmistificar alguns mitos. Então, a prática do sexo anal, ela se tem um entendimento, principalmente, mas numa visão muito estreita, né? muito limitada e muito machista, muito preconceituosa, que a prática do sexo anal é apenas entre dois homens, né? Entre homossexuais. Ou então o homem tem que, né? Enfim, se ele não pode ser penetrado. E, portanto, se ele é penetrado, ele é considerado como um homem gay. Primeiro que não, porque homens heterossexuais têm praticado muito o sexo anal, inclusive tem até um termo específico para isso, que é o pegging, que são homens heterossexuais que são penetrados, inclusive, pelas suas parceiras, né? Por mulheres que colocam um cinto acoplado, né? Um cintaralho, e penetram esses homens. Então, a prática do sexo anal, ela acontece também entre homens heterossexuais e, portanto, não fica restrito, ou também não tem aquela lógica de que, assim, porque o homem está sendo penetrado, ele é necessariamente, então, gay. Não, né? Por quê? Porque aí o segundo mito que a gente desmistifica, porque o ânus, ele é uma região de prazer. A gente ainda trata o ânus, a gente ainda trata o cu como uma região quase que fora do nosso corpo, né? Porque é uma região do preconceito, é uma região suja, é o lugar do pecado, é o lugar... E eu cresci ouvindo como homem assim, aqui nada entra, né? Então é o lugar do não permitido, é o não lugar. Numa relação heterossexual, homens héteros que pedem, né? Têm o desejo de serem penetrados pelas suas parceiras, né? Eu acho que o que muda muito também a própria ideia da relação heterossexual, né? Aquele homem que tem que ser penetrador, não. Agora ele é penetrado também e está tudo certo. Sabe as palavras. O embate sexual, o embate entre a educação sexual e a pornografia, os malefícios causados pelos anticoncepcionais femininos, a falta de conhecimento sobre as diferentes formas de prazer e a sexualidade frágil do homem foram os temas do nosso programa de hoje. Os embates para uma sexualidade mais livre caminham com os embates da nossa sociedade e ainda serão travados por um bom tempo antes que podemos falar de sexualidade verdadeiramente livres. O Papo da Semana vai ficando por aqui e a gente espera que o programa de hoje tenha aberto um pouquinho os horizontes na imaginação sexual de todas, todos e todos vocês. Boa noite. Boa noite.